Bom dia, meus queridos irmãos, amados. Hoje, manhã de segunda-feira, estamos aqui na nossa sala para podermos mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. É muito bom, é muito gratificante, é muito maravilhoso podermos estudarmos a Palavra de Deus, e com certeza, como luz, ela vai nos iluminar a fim de que nós tenhamos um ótimo e abençoado dia. A nossa lição de hoje, profecia cumprida, mais uma vez, meus queridos, nós estamos falando sobre um Deus que é muito preciso naquilo que Ele fala, quando Ele pede para nós guardarmos a Sua palavra, os Seus mandamentos, que é para o nosso próprio bem, Não é porque Deus é exigente, não é porque Deus quer simplesmente que nós o guardamos, mas é para nosso próprio bem. Quando Ele diz não faça isso, não faça aquilo, Deus sabe de tudo, Deus é onipotente, Ele é onisciente, Ele conhece o futuro, no presente. Por essa razão, Deus ele é muito preciso naquilo que Ele fala. E nós, nesta lição, nós podemos ver aqui que depois da rebeldia do povo de Israel, quando eles deixaram de acreditar nas promessas de Deus, propriamente quando os espiões que foram enviados por Moisés para ir espiar a terra, trazer algumas informações, notícias de como era, e 10 daqueles espiões, cada um daqueles espiões representava uma tribo do povo de Israel. E 10 representantes daquelas tribos, disseram, olha, realmente a terra é como Deus disse, a terra é muito boa, é produtiva, os frutos são frutos bons, frutos muito grandes, por exemplo, um cacho de uva são 2 homens para locomover, então a terra é muito boa, mas tem uma coisa, não é para nós. Nós não vamos conseguir, nós somos um povo fragilizado, nós não sabemos brigar, não somos homens de guerras, e o povo lá é um povo muito preparado, gigantes, grandalhões, e muito bem armados, muito bem protegidos, e certamente essa terra não é para nós. Meus irmãos queridos, você precisa ser uma pessoa que tenha sonhos e sonhos grandes, porque o nosso Deus é grande. E não pessimista. Não desanimar quando o gigante aparece. Quando as tentações parecem ser tão gigantescas que você jamais vencerá. Nunca imagine isso, porque o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E Deus então disse, olha, por 40 dias que vocês ficaram lá, vigiando a terra, um dia será como um ano profético, e vocês vão ficar como peregrinos, peregrinando aqui sobre esse deserto por 40 anos. E além de tudo, vocês receberão o peso da condenação sobre vocês, por desacreditar em mim. Vocês não vão entrar na terra. Os seus descendentes é que entrarão daqui a 40 anos. Meus irmãos, 40 anos se passou, e então o povo agora, os descendentes deles, já estava ali nas fronteiras do Jordão para atravessar para o outro lado, e foi quando Moisés, depois de ter um encontro com Deus, disse assim, olha, o Senhor Deus disse que agora terminou os 40 anos, e vocês já peregrinou muito, agora vocês vão entrar na terra prometida, na qual eu havia prometido aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui nós podemos ver, meus irmãos, o quanto Deus é um Deus que cumpre com a sua palavra, com aquilo que Ele fala. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é sim, sim, não, não, e não há meio termo.
Nós temos outras profecias bíblicas datadas, né, com períodos de tempos, por exemplo, profecia de Daniel capítulo 9, também Daniel capítulo 8. Né? Daniel, ele, diante de uma visão, tá? E naquela visão ele não entendeu nada, quando naquela noite, quando ele percebe que alguém conversa com ele, diz assim, olha, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Tá? E Daniel não entendeu nada daquilo ali. E ele ficou muito preocupado, ele ficou muito exausto, muito triste, porque ele não compreendia nada sobre aquela visão. Até que Deus enviou um anjo, né, para o profeta Daniel, para explicar o sentido da visão. Né? 2.300 tardes e manhãs em profecia, um dia por um ano, né? Uma tarde e uma manhã forma um dia. Nós conhecemos lá na criação, houve tarde e manhã, né? O primeiro dia, o segundo dia, então uma tarde e uma manhã forma um dia. No contexto profético, né? Um dia significa um ano, tá? Dentro desse contexto, 2.300 tardes e manhãs, e Deus estava dizendo então que o santuário seria purificado. Que santuário é isso? É isso que agora eu quero conversar um pouquinho com vocês. Tá? O povo de Israel, né, continuou sendo rebelde com Deus. E mesmo depois que eles estavam na Terra Prometida, anos depois, né, de tanta rebeldia, Deus permitiu que eles fossem levados como escravos para a Babilônia. E ali eles deveriam passar por 70 anos. E depois voltaria outra vez para a Terra. Deus sempre cumpre com a sua palavra, como já dissemos. Tá? E por 70 anos que eles iriam ficar ali naquela terra, tá? Foi nesse período que Daniel ele teve essa visão, já no finalzinho dos 70 anos. Tá? E então, meus queridos, no ano de 457 a.C., o rei Artaxerxes, né, ele decretou uma lei dando ordem para que o povo de Israel pudesse voltar ao término dos 70 anos e agora eles pudessem repatriar, né, ali a sua nação, o seu povo, a sua terra, reconstruir as muralhas, inclusive o templo, tá, de Jerusalém. Então foi exatamente nesse período. Você pode estudar, abrir a sua Bíblia, tá, em Daniel capítulo 9, 24 a 27, aí você vai encontrar aí essa ordem do rei Artaxerxes, né? Ele dando então essa ordem para que fosse reconstruída a cidade. E Deus fatiou então através desta profecia, dando compreensão para o profeta Daniel, tá? Dos 2.300 dias proféticos, 2.300 anos, Deus fatiou em partes. E quando o povo de Israel estava voltando para repatriar a sua terra, a sua nação, Deus disse assim, olha, eu vou dar de oportunidade para vocês 7 semanas e mais 62 semanas proféticas. Tá? E depois disso, o próprio Deus na visão, né, no final desta semana, da última semana, fechando as 70 semanas, tá? Então o ungido será morto. Como é que nós podemos compreender? Então eu tenho algumas anotações aqui, eu quero passar para vocês, meus queridos. 2.300 anos, tá? Em 557 a.C., como eu já disse para vocês, pelo decreto do rei Artaxerxes, foi dada a oportunidade para que o povo voltasse para a sua terra para repatriar. E então Deus disse assim, olha, eu estou dando 70 semanas de oportunidade para o povo de Israel se converter. 70 semanas proféticas, não é? 7 vezes 7 são 49, ou seja, 490 anos, tá? 490 anos que Deus estava dando para o povo de Israel se converter. Ok? Muito bem. O que ia acontecer nesse período? Dessa fatia dos 2.300 anos que Deus estava dando ali, 490 anos de oportunidade para o povo de Israel. Ok. Meus irmãos, 457 a.C., a primeira semana,
né, 49 anos, depois mais 408 anos, ou seja, mais 62 semanas, fechando aqui 62 semanas, 69 semanas, que são 7 semanas e mais 62. Então nós encontramos aqui 69 semanas. Das 70 sobrou quantas? Apenas uma semana. Tá? Então nós temos aqui uma contagem de 400, deixa eu olhar aqui direitinho aqui, 434 anos. Tá? Sobrou apenas uma semana de anos. Tá? O que aconteceu no final desta 62 semanas? 7 semanas mais 62, ou seja, fechando 69 semanas. O que aconteceu? Nesse período, meus irmãos, de 457 a.C., fecha esse período até o ano 27 depois de Cristo. O ungido, tá? O príncipe seria ungido. Quem era o príncipe? Jesus. Lembra que no ano 27 Jesus foi batizado, e naquele momento, quando Jesus foi batizado, diz a Bíblia, a palavra de Deus, que o céu se abriu e o Espírito de Deus desceu em forma corpórea como pomba sobre Jesus, e uma voz foi dita: este é meu filho amado em quem me compraz. Ali Jesus foi ungido como Messias. Tá? Então, nós temos aqui 69 semanas, tá? Proféticas. Certo? Meus queridos, para as 70 semanas dada de oportunidade para o povo de Israel, sobrou apenas uma semana para fechar os 490 anos de oportunidade. Diz a palavra de Deus que na metade desta semana o ungido seria retirado, ou seja, seria morto. E aconteceu exatamente na metade desta semana, dessa última semana, Jesus foi morto no ano 31. Foi pregado na cruz, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, tá? O cordeiro escapou da mão do sacerdote, que ele estava sendo imolado às 3 horas da tarde. Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tá? Está feito. E então ali cumpriu-se exatamente a metade desta última semana, no ano 31, quando o ungido foi retirado. Jesus foi morto. Tá? Sobrou apenas metade desta semana última, para fechar as 70 semanas de oportunidade para o povo de Israel. O povo de Israel agora teria, meus irmãos, apenas mais 3 anos e meio de oportunidade como povo, como nação escolhida, como povo de Deus. Se eles não se arrependessem nessa oportunidade que ainda lhe restava, eles então seriam excluído como nação escolhida, como nação separada como povo de Deus. Tá? Essa oportunidade passaria agora para os gentios, para os israelitas espirituais. Certo? E então, meus queridos, quando terminaria? Qual o evento que daria sinal que terminou? No ano 34. Fechando exatamente mais a meia semana, esteve o primeiro mártir, depois de pregar um sermão sobre a ressurreição de Jesus Cristo como Messias, enviado de Deus, ele foi morto apedrejado. Ali fechou exatamente as 70 semanas proféticas, os 490 dias proféticos, 490 anos, e terminou o período de oportunidade para o povo de Israel. Tá? O povo de Israel pode ser salvo? Claro que sim, quando se converte individualmente e não como nação. Jesus, então, ele tirou esse privilégio, essa oportunidade do povo de Israel como nação e transferiu para mim, para você e para todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador pessoal e como seu Senhor. E agora, meus queridos,
quando é que então o santuário seria purificado? Restou então 1810 dias dos 2300 dias, ou 2300 anos proféticos. Tá? Se nós contarmos a partir da data em que termina as 70 semanas, os 490 anos, e nós contamos dali para frente 1810 anos, nós vamos chegar a 1844, já da nossa era. Lembra qual foi o evento que aconteceu nesse ano, propriamente no dia 22 de outubro de 1844? Pregava-se por todo mundo naquele dia, naquele ano, que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Um grande evento deveria acontecer. Porém, não aconteceu. Jesus não voltou nesse dia. Nesse dia, Jesus não voltaria à terra. Nesse dia, Jesus passaria do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial para começar um período, de juiz sobre esta terra. Ok? Então, nesse período, nesse dia 22 de outubro de 1844, Jesus, ele não veio à terra. Não era o dia de Jesus vir à terra. Daquele dia e hora ninguém sabe. Mas a profecia diz que o santuário seria purificado. Jesus sairia do lugar santo e passaria para o lugar santíssimo do santuário. E Jesus deu início então ao juiz, que nós chamamos de juiz pré-advento, o juiz investigativo, que investiga todos aqueles que já morreram crendo na promessa da volta de Jesus. Estão passando neste momento por um juízo, ou a purificação do santuário. É uma pena que o tempo é curto, não dá para a gente explicar assim em detalhes. Quem sabe uma outra oportunidade. Mas o ponto principal, meus queridos, é que aquilo que Jesus fala, aquilo que Deus fala, as profecias, elas cumprem exatamente datada quando Jesus, quando Deus orienta. Tá? Com isso nós podemos ter absoluta certeza em tudo aquilo que Jesus falou, como sinais da sua volta, como profecias, se cumprirão. Poucas profecias estão faltando para cumprir e nós veremos Jesus voltar em breve. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo e abençoado dia e com esta certeza, Cristo está no controle, meus queridos, da história desta terra. Ele está preocupado com você e preocupado comigo, com a sua e a minha salvação. Deus te abençoe. Vamos orar. Querido e amado Deus, obrigado porque o Senhor é Deus. O Senhor cumpre com a tua palavra. O Senhor realmente deseja nos salvar. E todas as profecias têm cumprido exatamente ao pé da letra. E esta certeza que nos dá de que o Senhor voltará em breve. Em Cristo Jesus oramos. Amém.